Esse é um vídeo difícil, dada a popularidade do esporte no nosso país, de externalizar o meu posicionamento e a minha opinião. E até antes de eu começar a responder o porquê que eu não vou assistir a Copa, o porquê eu não assisto a Copa, o porquê eu não acompanho futebol, você precisa saber que eu gosto muito de futebol. Eu acho um esporte espetacular, um esporte onde tem estratégia, inteligência, habilidade, superação. Né? Muitas vezes um time com melhores jogadores pode perder para um time mais motivado, pode ter diversos desfechos. Eu adoro futebol. Né? Eu joguei futebol na minha infância, na minha adolescência, participei de campeonatos de futsal, de futebol de campo. Cheguei até a ser cogitado para começar a pensar numa carreira profissional pelo meu treinador. Ele começou, olha, cara, quem sabe tu começa a pensar em umas peneiras de clube, etc. Mas na época eu não tomei essa decisão, porque comecei a ter outros interesses. E, cara, eu, além de jogar, eu acompanhava futebol, fazia coleção de camiseta, álbum de figurinha, completava, via jogos do meu time, via jogos de outros times, dos rivais do meu time, gravava jogos, ia nos estádios, inclusive para ver jogos, né, para torcer contra o rival do meu time. Então eu vivi muito intensamente o futebol. E tão intensamente de jogar que eu até tenho aqui uma placa aqui no meu braço, né, da última vez que eu tentei jogar futebol. Aí já era um pouco mais velho aí, e aí era aqueles futebol. Devia ter parado, né? Porque a gente começa a se machucar muito. Eu quis jogar mais uma última vez e acabei aí quebrando o braço numa dividida de bola, numa cabeçada. Até porque eu sempre, né, nunca fui muito habilidoso, mas eu sempre joguei futebol de forma muito intensa. Mas e até difícil, né, essa decisão que eu tomei, porque eu tenho ainda na minha cabeça gravado momentos do futebol que eu acho muito marcantes, assim, eu consigo sentir as emoções que eu senti assistindo a Copa de 94, por exemplo. Né? Os lances que aconteceram, aquele gol do Branco na cobrança, a cabeçada do Romário no meio dos gigantes. Então, tudo aquilo, aquela vivência, cara, é muito interessante. Mas eu também, ao acompanhar futebol, né, já um pouco mais adolescente, eu comecei a perceber, de ver jogos, de ir no estádio, que, cara, tinha momentos que o time simplesmente não desempenhava, ou que um jogador não desempenhava. E eu conseguia perceber que não era só porque ele estava tendo um dia ruim, ou fisicamente, né, poderia estar um pouco desgastado. Era simplesmente não querer se esforçar. E aí eu comecei a querer perceber por que acontecia isso, né? Posso usar um outro exemplo, a Copa de 98 que aconteceu, e aí eu comecei a ir atrás para ver, e aí acaba se descobrindo que o futebol, o mundo do futebol, é um sistema podre, né? Que o dinheiro manda e esse dinheiro que manda não é o dinheiro meritocrático, né? É um dinheiro de interesses que, cara, não compartilham com os meus valores. E aí eu comecei a perceber que o futebol é um reflexo ruim, né? É um resumo do que eu vejo errado na nossa sociedade brasileira. Faço paralelos até com a própria política. Por que um político, né? Existe ainda a corrupção de forma ainda, né, o jeitinho, esse monte de absurdo que a gente vê. Porque, cara, os políticos continuam se elegendo. E eles continuam se elegendo. Vamos pegar um exemplo: nosso ex-presidente Fernando Collor continua se elegendo. Né? Recebeu um impeachment, ficou provado as falcatruas e continua se elegendo, continua tendo representatividade. E aí eu trago para o futebol. Por que o futebol continua? Por que tem uma Copa no Catar? Né? E é até muito transparente que os dirigentes da FIFA receberam dinheiro ao longo do tempo para escolhas de lugares. E
acontece a Copa lá? Porque vai ter audiência. Vai ter gente nos estádios, vai ter gente assistindo, vai vender passagem aérea, vai vender hotel, etc. E, cara, enquanto tiver isso, vai estar tudo certo. Enquanto o dinheiro estiver rolando, porque as pessoas estão assistindo, tá tudo certo. Quando o político tiver voto, tá tudo certo. Fora, né, se a gente falar do culto às pessoas. Que tem jogadores de futebol, cara, que o cara, né, tem uma legião de fãs que ele pode fazer o que ele quiser. Que ele vai ser amado ainda. Não existe uma crítica, uma cobrança. Simplesmente um devaneio cego. E isso a gente leva para a política, leva para vários aspectos da vida. E isso que está errado. Né? Porque não há uma pressão, seja para uma mudança, ou seja, uma falta de atenção, de apoio, de audiência, de voto, para que aqueles que estão lá em cima, opa, pensem, tem alguma coisa errada, eu acho que eu preciso rever ou fazer alguma coisa nesse sistema. Obviamente que eu não penso que é uma... não acho que... eu não penso topicamente que a gente vai ter um sistema perfeito, mas precisava ser um pouco menos. Um pouco menos. Eu entendo até o aspecto social do futebol como uma forma de muita gente conseguir ascender na vida. Mas eu não posso ficar aceitando que para isso, para ter esse tipo de efeito, eu tenho que aceitar um sistema podre. Eu quero torcer, né? E alguém pode se questionar, mas não torce pro Brasil? Talvez eu não torça pro futebol do Brasil. Mas eu torço pro Brasil porque talvez eu queira ver e torcer para um brasileiro ganhando uma Olimpíada Internacional de Matemática, ganhando algum campeonato, alguma coisa na área de engenharia, desenvolvendo um software que é utilizado no mundo inteiro. É esse Brasil que eu quero torcer. Esse Brasil que eu quero que dê certo. E do jeito que tá, vai continuar tudo na mesma. Enquanto tiver apoio. Enquanto tiver apoio da maioria, vai continuar. E aí é até um pouco hipócrita do seguinte: eu não quero um país corrupto, mas eu dou apoio a um futebol que é um sistema corrupto. Então fica, por quê? Né? A gente tem que tentar levar o nosso pensamento para todos os aspectos da nossa vida. Inclusive para aqueles que a gente gosta, com custo pessoal para nós. Porque tem um custo para mim que gosto de futebol, sendo que o futebol, inclusive, é uma ferramenta de relacionamento, seja, né, relacionamento social, né, se a gente conversar e falar sobre futebol, né, a gente fala, né, com pessoas, olha, como é que foi teu time, pá, como é que tá isso, como é que tá aquilo, tira sarro, inclusive jogando também. Então, eu aceito e pago esse preço porque eu acho que é um sistema que está muito corrupto, muito podre, e que ele faz sentido com o que acontece e como é que é o comportamento das pessoas do nosso país, que são um problema da sociedade. Esquece que nós vamos mudar alguma coisa de forma mais rápida, mais forte, enquanto a gente continuar idolatrando pessoas e apoiando sistemas que estão podres. Porque enquanto lá as pessoas que estão acima desse sistema estão tranquilas. Vão estar tranquilas enquanto estiverem tendo audiência. O patrocinador só quer saber quantos estão assistindo. Quantos views deu na internet. É isso. E se eu, né, a minha ação que eu posso é ser um número a menos e tentar, né, influenciar outras pessoas para serem números a menos. Quem sabe dessa forma a gente consiga. Porque se não tem audiência, tem alguma coisa errada e alguma mudança vai acontecer. Aí pode se perguntar, mas e o mercado financeiro, né? O mercado financeiro também tem suas áreas escuras. Não existe nada no mundo perfeito. Mas eu acho que na ampla maioria ele é benéfico.
para a sociedade, para a economia, para as pessoas, e eu preciso, né, ajudar as pessoas com o meu conhecimento, com a minha experiência, enquanto eu continuo acreditando que eu estou ajudando as pessoas a formar patrimônio, a tomarem melhores decisões financeiras, a evitar os perigos do próprio mercado financeiro, eu vou estar aqui, dando meu tempo, gravando o vídeo. Então, eu gostaria de poder assistir um campeonato de futebol num sistema menos podre, né? Que não estivesse se contorcendo agora para a Copa do Catar, né? Tem uma contorção acontecendo, inclusive de agendas, né? E de interesses também. Porque, inclusive economicamente, se o mundo tivesse com menos alguns problemas, a Copa sendo no Catar seria um problema maior ainda, dada algumas agendas. Então é muita hipocrisia e eu não compactua com os meus valores, e aí eu pago não assistindo. Isso é uma decisão chata também. É chato, né? Pessoalmente ter que pagar por isso, mas eu prefiro isso a fechar os meus olhos e eu aceito o sistema podre porque eu gosto muito. Então, eu espero eu ter conseguido explicar um pouco isso, e inclusive as conexões que eu faço entre o futebol, a própria sociedade, o que eu vejo de errado.